Quer saber quais são os erros mais comuns nas campanhas de marketing das academias? Se esse assunto é importante para você, assista esse vídeo. Meu nome é André Lago, da Academia Sucesso. Olá, empresários, tudo bem? Acreditando sempre melhor? Bom, para falar sobre esse assunto aqui no canal, eu trouxe meu amigo Carlinhos. Carlinhos, obrigado por ter aceito o convite e me trazer toda essa experiência para o pessoal do canal. E, bom, como saiu essa ideia de a gente falar sobre esse assunto de marketing, campanhas de marketing? Nós estávamos juntos, né, na inauguração da academia do Almir. Da MS Company. Da MS. E lá eu aproveitei o momento e gravei sobre um dos desafios, dos grandes desafios dos empresários e dos donos de academias, que é sobre inovação. E aí marcamos hoje com você, né? Aceitou o nosso convite para falar com os nossos assinantes sobre marketing. Carlinhos, sempre, né? Carlão da época da NBA, porque ficou tão grande naquela época, né? Treinava muito, Carlão. E agora o Carlinhos é por carinho também. E se apresenta para os nossos assinantes. Quem é o Carlinhos? Carlinhos é um gestor de academia, tem uma história bem legal para contar. Comecei por coincidência como primeiro aluno da academia. Eu lembro muito bem que eu fui entregar flores onde seria a academia e subi a recepção, olhei e na recepção da academia tinha uma menina e eu perguntei para ela, falei, o que vai ser aqui? Ela falou, vai ser uma academia. E eu lembro que no domingo, isso foi na segunda, no domingo tinha passado um daqueles filmes do Arnold Schwarzenegger, eu não me lembro qual que era. E eu falei, pô, quero ficar grandão, quero ficar legal. E falei, quanto que custa? E ela falou, R$25. Eu falei, exatamente o dinheiro que eu tinha recebido das flores que eu tinha entregue da minha mãe. E nisso, eu falei, então faz a minha matrícula. Ela falou, não, mas a academia só vai abrir daqui um mês. E nisso estava o dono da academia na recepção. E eu lembro até hoje que ele falou aquela coisa que eu acho que muitos de nós já fizemos, né? Ele falou, não, pega o dinheiro dele, ele não deixa, ele não fecha, ele vai ser o nosso primeiro aluno. E aí começou essa minha história dentro da academia. Primeiro aluno, estagiário, né? Em um momento, o coordenador da academia, a gente acabou criando uma afinidade, porque eu era DJ nessa época, ele também era DJ, que é o Caco, e eu lembro até hoje que ele olhou, a minha qualificação foi o seguinte, eu lembro que ele pegou no meu braço e falou, você tá ficando fortinho, você não quer dar aula aqui? Essa foi a minha qualificação de experiência profissional. Que ano que foi isso, Fernando? Isso em 92. Não tinha CREF, né? Então, a experiência, eu falo muito isso, né? Porque a experiência naquele tempo era circunferência de bíceps, né? Quanto maior o seu bíceps, mais conhecimento você tem. E eu lembro que ele falou, não, pô, então legal, então você pode, né, dar aula. Eu falei, opa, agora sim, né, cara? E aí depois você entrou na faculdade? E aí, nessa época eu estava fazendo contabilidade. E aí, cara, minha cabeça virou, falei, vou começar a fazer educação física. E aí eu fui para a faculdade fazer educação física. E logo depois, foi nessa unidade que você trabalhou que você acabou adquirindo a unidade, não foi? Quantos anos? Foi nessa unidade? Não? Nessa unidade. Essa foi a primeira unidade. E aí, então a história que é legal, né? Nesse meio termo, esse coordenador, ele saiu. Em um momento nosso, que eu estava trabalhando com ele, foi bem legal, porque ele virava assim, falava assim, Carlinhos, precisa trocar o cabo de aço. Eu falava, peraí, mas como? Ele falou, nego, olha aí o cabo aí, ó, segue o cabo, aperta embaixo, aperta em cima, é isso. Tá bom, Carlinhos, precisa chegar mais cedo. Eu lembro que naquela época as academias abriam às 7, fechavam às 10, não era que nem hoje, né? 24 horas.
E eu falei, que horas? Vou chegar às 6, eu preciso que você varra, vai varrer a sala de musculação, passa um pano no banheiro, porque a faxineira vai faltar, então eu preciso que você faça isso. Carlinhos, cara, o teu horário é tranquilo, eu preciso que você fique na recepção também. Como a academia era toda terra, mesmo nível, então, ou seja, eu dava aula e ao mesmo tempo ficava na recepção. O cara estava te treinando para ser dono. E é isso que é legal, né? Isso é um ponto, isso é um ponto que é interessante para a gente falar, né? Porque muitos colaboradores hoje só fazendo, muitas vezes eles falam, pô, eu não sou pago para isso, né? E naquela época eu também pensei isso. E quando ele saiu da academia, que ele foi para uma outra academia, os donos fizeram uma reunião e falaram o seguinte, Carlinhos, você vai ser o novo coordenador da academia. Eu falei, nossa, como? Ele falou, não, você. Eu falei, não, mas tem gente mais forte do que eu, olha. Ele falou, não, você não está entendendo. Ele falou, pô, você cuida de recepção, você dá aula, você arruma equipamento, até faxina você faz. Então, cara, você vai ser o novo coordenador da academia. E aí foi talvez a primeira lição que eu aprendi administrativamente falando, que é a visão sistêmica. Aquilo que era fazer tudo e que muitas vezes eu poderia ter interpretado que não sou pago para isso e não vou fazer, me deu a chance de conhecer um pouco de cada departamento da academia. Isso foi fundamental. Depois no percurso. E aí só trazendo agora de volta para essa questão do marketing, eu estava como coordenador, os donos da academia me chamaram e falaram assim, Carlinhos, a gente vai fazer sua rescisão. Eu falei, nossa, o que aconteceu? Né? Por quê? Não tá legal? Não tô me mandando embora? Falou, não, a academia, a gente preparou a academia para ter, se eu não me engano, na época era 500 alunos, a gente está com 200 alunos e eu falei, não vamos fechar não. Eu falei, então é o seguinte, a gente vai te dar 1% do negócio e você tem 2 meses para colocar mais 50 alunos. Eu falei, opa, legal, agora eu sou dono, né? Agora eu sou dono. E nisso, aí começa, acho que a minha história com marketing, mesmo sem saber. Eu lembro que eu fui para a mais moderna ferramenta de marketing que eu tinha na época, que era um programinha chamado Paintbrush. Aí peguei e comecei a fazer. Os jovens nunca saberão. Nunca saberão. Galera, vai, procura aí, vê um tutorial, né? Você vai entender o que é Paintbrush. E aí entrei nessa ferramenta, né, do Windows 95, né? E comecei a fazer cartazes. E eu ia pro semáforo, ia nos bares da região, nos bailes que eu fazia, ainda fazia alguns bailinhos na região, e entregava, né? E 2 meses depois, a gente não tinha mais 50 alunos na unidade. Na realidade, a gente tinha quase 150 alunos a mais, né? Então, a minha história com o marketing, acho que o primeiro ponto, né, de relevância, se a gente fosse falar qual foi o seu day one no marketing, acho que o meu day one foi aí, olhando a necessidade de ter que fazer algo para que aquele 1% que eu tinha realmente, né, trouxesse resultado. Acho que foi. Olha, isso. Que show. E aí adquiriu essa unidade depois de quanto tempo? Foi essa daí, você pegou 1%, mas aí isso foi o começo. Isso foi o começo. Uhum. Aí beleza. Aí a coisa começou a andar, a academia começou a acontecer, e aí um belo dia os sócios viram e falam assim, vamos abrir uma outra unidade. Eu falei, opa, legal. Eu lembro que eu tinha comprado nessa época um Voyaginho branco, painel de neon, aquela coisa maravilhosa. Aí eu falei, opa, vou vender ele. Aí vendi ele e entrei como sócio na academia. Aí passei a ter 4% do negócio. Que legal! E abrimos uma outra unidade. Uhum. A minha responsabilidade era equipamentos e tal, e aí eu tinha outros 2 sócios e eles ficaram de montar toda a estrutura. E nessa de montar toda a estrutura, houve um errinho
de percurso, de planejamento, que só erramos em 300% o orçamento de montagem da unidade, ou seja, abrimos praticamente algo falido. Sim. Né? Eu estava conversando, inclusive, esses dias com um amigo e eu falei com ele, cara, eu lembro que vinha um aluno fazer um plano às 10 horas da manhã, 12 folhinhas de cheque, às 11 eu estava no banco trocando para poder pagar uma conta. Então, assim, era quase que full time essa questão de antecipar recebíveis, porque era o que tinha. E aí foi um segundo momento, né? Nisso aí eu acho que foi um segundo momento, foi aquele momento em que eu falei assim, pô, deu certo lá atrás, essa coisa de criar, de fazer marketing, e aí eu já estava com um pouquinho mais de experiência, de divulgar, eu falei, pô, agora eu preciso fazer isso de uma maneira melhor. E aí, o que aconteceu nesse momento em específico? Eu peguei um amigo meu, que na época ele fazia as artes, só os old school também vão lembrar, né? Reggae Night, ele fazia as artes para a antiga Reggae Night. Eu virei para ele e falei, Levi, me ensina a fazer. Ele falou, não, sem problema, eu te ensino, só que eu trabalho depois das 10, fecha a academia, vem pra cá e essa galera gosta de trabalhar de madrugada. E aí eu comecei a criar, comecei também a desenvolver as campanhas, desenvolver material, né? E comecei a ter um material um pouco mais planejado, um pouco mais elaborado. E nesse momento houve algumas transições com esses meus sócios, que eles começaram a ter outros negócios, outras frentes de negócio, e eles começaram a me fazer uma proposta para comprar a parte deles. E eu fui comprando com trabalho, não tirava, né, grana da academia, e fui, todo mês pagava, fui pagando, até conseguir comprar, né, a participação deles aí no decorrer desse tempo. Show. Isso aí para vocês terem noção da história. Quanto tempo dono, proprietário da academia já? 26 anos. 26 anos empresário. Qual o momento que você foi chamado para ser diretor de marketing de um dos maiores grupos aí do Brasil? É o maior grupo do Brasil, que é a Biorritmo. O maior grupo da América Latina hoje, né? Já, olha aí. Olha isso. Tô na academia e nisso a Marinês, que você também conhece, né? Uma grande amiga minha. Eu falo para ela, né? Eu falo, existem poucas pessoas que acreditam mais na gente do que na gente mesmo. Ela sempre foi uma pessoa que teve esse olhar de carinho, né, para mim. E aí ela conheceu esses trabalhos nessa época que eu estava fazendo. E eu lembro que ela falou assim, nossa, Carlinhos, tem muita gente grande que não faz esse tipo de trabalho. E eu queria que você desse um case em um curso que eu vou fazer. Eu falei, pô, legal, Marinês. E isso foi bem legal, dei o case, foi um sucesso. Esse case lá no curso dela, porque foi muito de encontro com as necessidades das pessoas ali, né? Com a rotina do gestor de academia. Um domingo ela me liga, ela falou, Carlinhos, tem uma entrevista para você fazer. Eu falei, uma entrevista? Ela falou, Eu falei, aonde, Maria? Ela falou, na Biorritmo. Eu falei, Maria, mas eu tenho 2 academias, o que eu vou fazer lá? Ela falou, vai lá, estão precisando de alguém de marketing. Também não sei para que é, mas está precisando de alguém de marketing. Eu falei, tá bom, vou lá. E fui. Fiz, acho que várias entrevistas, né, no dia. Naquele momento a Bio estava passando por todo um processo metanoico, transitório, né, daquele processo, como o Edgar sempre fala, da metanoia. E em nenhum momento as pessoas perguntaram para mim o que eu fazia. Mas elas perguntavam para mim assim, fala de você. Quem você é? Né?
Então, e depois eu fui aprender, né? Na realidade, o foco era nos meus valores, né? E não nas minhas competências, porque competência você se desenvolve, né? Valores não. E aí fiz essas entrevistas. No outro dia, eles falaram, você precisa vir amanhã, que amanhã você vai ter mais 2 entrevistas. Fiz uma entrevista com a esposa do Edgar, que é a Soraya, né? E eu lembro muito bem disso, porque isso é muito legal, que é uma coisa que eu também sempre cito, que ela perguntou para mim quanto que eu queria ganhar. Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer. Ela falou, mas eu quero saber o quanto que você quer ganhar. E eu falei, vamos fazer o seguinte, me paga 30% a menos do que a pessoa estava ganhando, depois de 2, 3 meses, se eu atender suas expectativas, você me paga 10% a mais. Porque eu aprendi um negócio na minha vida que é o seguinte, aquele ditado, é preciso ver para crer, eu gosto de usar ele ao contrário, é preciso crer para ver. Primeiro eu tenho que fazer, depois, e na vida é assim, né? Vamos acreditar e depois a gente vai receber por aquilo que a gente faz, é plantando que se colhe. E ela falou, legal, você vai conversar com o meu marido. Eu falei, legal. E fui conversar com o Edgar, né? E fui conversar com o Edgar. E aí sentei, conversei com ele, coisa assim, foi muito rápido, foi coisa de 10 minutos. E eu lembro que ele me levou para uma sala, para uma área que tinha lá na bio. Falou, galera, ó, esse aqui é o Carlinhos, é um novo diretor de marketing do grupo. Eu olhei para ele, eu lembro até hoje, ele me deu um tapa nas costas, vai lá, Carlinhos, toca a equipe que você vai se dar bem, né? Segura esse passinho. E cara, e foi assim que começou, né, essa história no grupo, que é uma história que, assim, até hoje, né, eu brinco, né, eu saí do grupo, mas o grupo não saiu de mim, né? Então, assim, tem um carinho. Eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, no grupo. E, assim, puta, tem amigos, tem um carinho. O Edgar eu até falo, né? Ele é o meu mentor. Para mim, ele é um cara que é um baita ser humano, é uma pessoa ímpar. Como gestor, ele tá, assim, fora de qualquer curva de comparação. Né, eu brinco, né? São poucas pessoas que eu chamo de mestre dentro desse segmento. Para mim ele vai ser sempre um mestre, né? O aprendizado, e é legal isso, né? Que várias pessoas viraram para mim e perguntaram, mas qual o segredo? Que é essa, né? As pessoas têm essa mania. Qual que é o segredo? Cara, você... qual o segredo? Você esteve lá dentro, tal, qual que é o segredo? Eu falei, o segredo chama Edgar Corona. Falei, esse é o cara. Eu falei assim, ele toca as coisas com uma maestria e por trás dele, né, como ele carinhosamente chama, né, fala minha turma. E realmente hoje tem uma turma muito boa, muito engajada com o propósito de entrega, né, do grupo como um todo. E, cara, isso faz total diferença. Mas foi aí que eu acabei entrando dentro desse grande grupo, aí dentro dessa grande família. Show, Carlinhos! Até agora, vocês ficaram sabendo quem é o Carlinhos que eu convidei para falar sobre assuntos dos erros nas campanhas de marketing. Para o vídeo não ficar tão extenso, concorda de a gente gravar um segundo vídeo, Carlinhos? Concordo. Então a gente vai para um segundo vídeo, vamos falar das campanhas de marketing, e aqui você já utiliza toda essa história do Carlinhos, onde ele via a solução em tudo, né? Sempre, né? Então, utilize esse conteúdo e até o próximo vídeo. Um grande abraço, sucesso!